Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que bom que vocês estão aí novamente para receber uma palavra abençoada da parte de Deus. Antes de iniciarmos nosso culto, gostaria que você pegasse o link, enviasse para o maior número de pessoas a sua lista de contatos. Tem um versículo da palavra de Deus que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Esse versículo enche meu coração de fé. Fé é algo que agrada a Deus. Eu gostaria que nesse início de culto você meditasse e declarasse essa passagem. Amém? Eu gostaria de orar por esse culto, por essa palavra. Amém? Vamos orar. Ó Deus, ó Pai, eu oro por essa palavra, eu oro por esse culto, eu oro por esse louvor, ó Deus. Pai, enche nosso coração de fé. Nós sabemos que a fé, ó Deus, é que agrada ao Senhor. Nós cremos nesse versículo, nós cremos, ó Pai, nessa passagem, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, ó Pai, no coração de nenhum homem aquilo que o Senhor tem preparado para nós, preparado para aqueles que o amam. Eu amo ao Senhor e eu declaro, ó Deus, que todos esses que estão me vendo, ó Deus, que estão, ó Deus, unidos a nós em espírito, ama ao Senhor, ó Deus. Glória a Deus, Senhor. Nós te agradecemos pela sua presença, pelo seu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor juntos. Glória a Deus. Você aí que está na sua casa, adora o Senhor agora conosco. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, e eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Nós agradecemos, Deus. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. Agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Então cante aí. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer. A igreja aí desse lado. A honra, a glória. Adora o Senhor aí na sua casa. Declare. E o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer. A última vez. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos
Nós te pertencemos, Senhor. Obrigado por um dia nos atrair pela sua cruz. Sua cruz, ó Pai, que é tão bela, Deus. Que é o seu amor por nós, ó Pai, que nos atraiu, Pai. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado pois o Senhor é bom, Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Essa é a nossa história. Nós fomos aproximados pelo amor, pela cruz. Nós não iremos nos distanciar, Jesus. Que sua cruz nos sustenta, que o seu amor nos sustenta. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, teu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Seu amor é grande, Jesus. Seu amor é grande, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Glória merecida, merecida vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz
caiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Aleluia, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que a presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Se eu passar, e se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou e quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo, cheguei na sua casa por inteiro, eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar, e se eu passar pelo fogo, eu não temerei.
glória de Deus vai se manifestar, eu declaro. Declare que a glória de Deus está se manifestando. Nós declaramos que o Espírito Santo se manifesta sobre cada casa. Em Joel diz que no final dos tempos, a vida de Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele faria com que toda língua confessasse, e todo que quisesse recebesse a glória de Deus em sua casa. Receba em sua casa, receba em sua família. Eu não sei a sua condição, eu não sei o que você está passando, mas a solução é Cristo, a solução é a glória de Deus. Declara então, assim ó: glória, glória, pela sua oferta. Você sabe, a nossa oferta, também os nossos dízimos, são uma maneira de adorar a Deus. Eu agradeço a Deus pela sua vida. A nossa igreja tem irmãos que são realmente muito fiéis, mesmo no meio da crise, mesmo no meio da dificuldade. Irmãos que são fiéis até o fim, irmãos que continuam contribuindo, que continuam dizimando. Há irmãos que dão até uma oferta, até uma quantia ainda maior para suprir as necessidades do tempo da crise. Eu queria agradecer a Deus pela sua vida, mas não só agradecer, eu quero te abençoar você que tem tido a disposição de financiar a pregação do Evangelho, de sustentar a obra de Deus na terra. É aquilo que nós fazemos pela nossa igreja. Agradeço a Deus pela sua vida, irmãos que têm demonstrado unidade, paixão, coração. E eu quero orar para você. Então, eu sei que você não está em envelope, que a gente não está reunido no prédio, mas abraça a sua esposa, se estiver com a sua família, abraça quem está perto de você. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua oferta, pela sua semeadura, eu quero orar para que realmente Deus abra as janelas dos céus. Hoje eu vou pregar um pouco sobre isso, né? Mas agora eu quero orar por você, para que realmente você possa prosperar no tempo da crise. Sabe, Deus é maravilhoso. 2 mais 2 é 4 sempre. Mas na matemática do céu, 5 pães e 3 peixinhos alimentam uma multidão e ainda sobra 12 cestos. Eu quero liberar essa bênção sobre a sua vida. Coloca a mão no seu coração, abraça a sua família. Eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, abre a janela do céu sobre nós nesse tempo. Abre a janela do céu sobre esses irmãos que têm se demonstrado tão fiéis, tão apaixonados pelo Senhor, pelo reino na terra. Oh Deus, abençoa-nos. Abençoa aquele que tem dizimado, aquele que tem ofertado. Abençoa a nossa igreja, Deus. Oh Deus, que as bênçãos corram atrás de nós, mesmo nesse tempo, para envergonhar o inferno. Em nome de Jesus. Os nossos dízimos são a nossa representação, é a nossa manifestação de que nós reconhecemos que Tu és a nossa fonte. Nossas ofertas representam o nosso coração alegre e apaixonado pelo Senhor. Por isso, nós trazemos ao Senhor como uma forma de adorar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Está começando agora mais um Videira News. Amém, irmãos. Queria falar sobre as maneiras de contribuir. Você sabe, nesse momento que nós estamos, a sua contribuição, a sua semeadura, a disposição do seu coração na área financeira da igreja é muito importante para que a igreja possa continuar cumprindo com seus compromissos, continuar sustentando tudo aquilo que nós fazemos. Você sabe, é no meio da guerra que se manifesta um guerreiro. Então, eu queria estimular e inspirar você a continuar ofertando, dizimando, ser fiel ao Senhor nesse tempo
né, de que nós estamos de crise, mesmo que nós não estejamos nos reunindo no prédio da igreja, que você faça a sua oferta e o seu dízimo. Então, como nós temos ensinado e mostrado todos os domingos, existem algumas maneiras de você contribuir. Uma delas é fazendo uma transferência bancária. Então tem as contas da igreja que a gente tem divulgado todos os domingos nos grupos. Tá? Você pode fazer uma transferência bancária para a conta da igreja, ou você pode pagar através de link, e com esse link você então pode pagar com cartão de crédito, com cartão de débito. Se você tem dificuldade de fazer uma transação bancária, você pode vir toda segunda-feira, das 19 às 20 horas, vai haver um pastor no prédio da igreja para receber a sua oferta, receber o seu dízimo e orar com você, tá? Então, essas são as maneiras que você tem de contribuir. Procure, faça um propósito com o Senhor de ser fiel em todas as circunstâncias, principalmente numa circunstância como essa, e Deus mesmo vai abrir as janelas dos céus e vai te abençoar e te prosperar em nome de Jesus. Amém? Eu conto com você. Deus abençoe. Nesses dias, a nossa igreja está completamente online, começando então pela rede de adultos, toda quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, pelo Instagram do pastor Silvio Lacerda, nós teremos uma live com o compartilhar da palavra. Por isso, você, líder de célula da rede de adultos, se organize, se planeje para acompanhar a live com a sua célula e após nós teremos um momento de compartilhar. É extremamente importante que nesses dias nós nos organizemos como igreja para continuar caminhando em unidade e desfrutando da bênção do corpo de Cristo. E você, líder de jovens, se organize, se planeje juntamente com sua célula, de repente com uma live do Instagram ou um programa de reunião online para que a sua célula possa continuar acontecendo. E também na rede Kids, a pastora Tânia, todas as semanas, está disponibilizando a célula online para as líderes de criança. Por isso, você, líder de criança, se organize para que esse conteúdo chegue até as crianças da sua célula. E também, todos os domingos pela manhã, nós estamos disponibilizando o nosso culto online a partir das 10 horas da manhã pelo canal Igreja Videira de Ribeirão Preto. E também, muito importante, nós temos o Domingo Kids, que está sendo disponibilizado pelo canal do YouTube da pastora Tânia Lacerda. Por isso, se organize, se planeje, se reúna com a sua família e juntos vamos cultuar ao Senhor. Então, como você pode perceber, a nossa igreja não parou. As nossas células continuam, as nossas comunhões online continuam, os nossos cultos continuam. Por isso, você não pode ficar desconectado nesses dias. Fique agora com a palavra abençoada do Senhor e até semana que vem. Amém, irmãos. Eu queria ministrar ainda uma palavra no seu coração. E o título dessa mensagem é Você pode prosperar em tempos de crise. Amém? Você sabe, essa pandemia, essa crise que nós estamos vivendo, primeiro ela causa esse alvoroço, né, essa preocupação grande com essa questão da saúde, mas há uma outra crise que ela vai se desenrolar, ela já está se desenrolando, que é uma crise econômica, né? Então, há um grande temor por conta da questão da saúde, né, de alguém ser contaminado, né, com o vírus, mas há também já um grande temor por conta das questões financeiras, porque o isolamento social tem parado as atividades comerciais e econômicas do país. Indústrias estão paradas, comércio parado, os profissionais autônomos, né, estão parados e em algum momento isso vai trazer um efeito colateral devastador de ter um grande impacto, né, no orçamento familiar dos brasileiros. Então essa é a segunda onda que faz parte dessa crise que nós temos que administrar, e agora a gente começa a ouvir mais dessa crise econômica até do que da questão da saúde. E a recomendação dos especialistas na área financeira, no momento de crise como esse, então eu quero até aqui passar algumas para você. Primeiro, tenha um controle rigoroso das despesas na sua casa, ou seja, despesa só o estritamente necessário. Depois, adie qualquer projeto que envolve
que envolva gastos como viagens, aquisições, compras. Não é hora disso. Adie. Depois, se você tiver uma reserva financeira, essa é a hora de você usar. Claro, com moderação, mas é a hora de usar. Busque alternativas de lazer que não envolva gastos. Né? Eu falo, pastor, mas como que a gente pode ter lazer sem gastar dinheiro? Tem um monte de jeito, né? Várias maneiras. Você pode ir para o parque, você pode fazer uma caminhada, correr, você pode esportes, lazer com a família, com os filhos. Então existem leitura de livro, você pode ver uma boa música, usa a internet, que você já faz parte do seu orçamento. Então existem várias maneiras de você ter lazer ou com zero gasto ou com gasto muito reduzido. E por último, faça o possível para manter a sua renda ou para criar novas alternativas de renda nesse tempo de crise. Então presta atenção, não sou contra nada disso. Inclusive eu acho que você deve seguir todas essas recomendações aí dos especialistas financeiros. Porém, isso não é toda a verdade. Ou seja, nesse pacote existem mais coisas, porque na verdade essa é a análise da matemática, essa é a análise da economia, essa é uma análise estritamente natural. E a Bíblia nos conta várias histórias, hoje eu quero compartilhar uma com vocês, histórias de homens e mulheres de Deus que prosperaram em tempos de crise. E com essa mensagem, ao final dessa mensagem, eu espero que o seu coração esteja cheio de fé, porque nós somos do time que está escondido, né, junto ao Altíssimo, né, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nós estamos protegidos debaixo das asas do Senhor. Esse é o nosso coração, né? Temos falado muito sobre o Salmo 91 e ainda estamos no mesmo espírito, descansados e confiados no Senhor, que ainda que as circunstâncias eventualmente não estejam no nosso controle, elas continuam no controle do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Então, eu queria compartilhar uma história com você, bíblica, e alguns princípios espirituais de alguém que cresceu no meio da crise. Amém, irmãos? Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você para que não seja apenas algo na mente, não seja apenas uma palavra racionalmente organizada, mas que seja revelada para o seu coração em nome de Jesus. Por isso, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, nessa hora, libera do céu revelação e entendimento ao nosso espírito. Que os princípios que nós tratarmos aqui nesta palavra possam de fato passar pela nossa mente, mas possam explodir no nosso coração, produzindo revelação, entendimento e sabedoria do céu, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos confessar algo. Diga assim: eu creio que esta palavra encherá o meu coração de fé. Diga assim: eu creio que eu serei nutrido e alimentado para viver tudo aquilo que Deus planejou para mim. Em nome de Jesus, diga amém, amém e amém. Aleluia. Eu quero ler com você uma passagem e eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia, seja ela eletrônica ou de papel, mas é importante que a gente acompanhe junto, tá? Eu quero ler um pequeno trecho da história da vida de Isaac, que foi alguém que prosperou num tempo de grande fome. Então, Gênesis, capítulo 21, a partir do verso 1. Eu vou ler um texto grande e a gente precisa de alguns cuidados quando a gente vai ler um texto grande, porque, né, a gente tende, às vezes, a acabar dispersando e não prestando atenção. Mas eu quero que você leia comigo, eu quero que você acompanhe comigo cada aspecto do texto, porque depois nós vamos meditar nisso e vamos extrair desse texto alguns princípios para nós nesse tempo da crise. Amém? Gênesis capítulo 26, a partir do verso 1. Diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Ou seja, já havia tido fome no tempo de Abraão, e agora aqui a história de Isaac, e havia novamente um novo ciclo de fome. E diz assim: por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito,
procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Ou seja, Isaac estava em Gerar, tinha uma grande fome naquela terra. E ele então pensou em descer para a terra do Egito para fugir dessa fome. E Deus então diz para ele assim, não sai daí, fica nessa terra. Ele diz assim, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Versículo 3, permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar, ou seja, Isaac atendeu a direção de Deus. Ele diz assim, assim Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaac estava em Gerar e já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, na verdade ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Respondeu Isaac, porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Verso 10. Então disse Abimeleque, tens ideia do que fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a tua mulher e teria trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo, quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerás. Isaac formou lavoura daquela terra e no mesmo ano, preste atenção, tempo de fome, e o texto está dizendo, e no mesmo ano colheu a 100 por 1. Ou seja, cada semente produziu, essa aqui é uma expressão, mas é isso que significa, cada semente produziu 100 grãos, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar e ficou, até que ficou riquíssimo. Eu vou ler de novo o verso 13. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Lembra? Era num tempo de fome, era no tempo de crise. E aí a gente pula lá para o verso 24 para a gente concluir. Então, do 13 para o 24, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão, não temas, porque eu estou com você e o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor a meu servo Abraão. Bom, de fato, a palavra de Deus aqui nesse texto está dizendo assim, tem tempo que é de crise mesmo. Tem tempo que é de fome. Como Eclesiastes diz que tem tempo para todas as coisas debaixo do céu, tempo de paz e tempo de guerra, tem tempo de crise e tem tempo de abundância. E certamente não foi Deus que mandou a fome. No entanto, Deus usa a circunstância da fome para manifestar o seu poder sobrenatural, o seu poder que é sem limite, e muitas vezes para manifestar a limitação e a fragilidade do homem. Você sabe, Isaac foi alguém que prosperou nesse tempo, ou seja, não havia chuva naquele tempo. Ou seja, no Velho Testamento, toda a crise, ela é resultado de escassez, de estiagem, escassez de chuva. Estiagem, por quê? Porque a terra não germina semente, né? E nada vai para frente. Então você não tendo mantimento para você, nem para o gado, nem para os animais, você não tem colheita, não tem nada, e aí produz crise. E o Isaac, que prosperou no tempo da crise, Isaac é um símbolo de crente da nova aliança. Por quê? Porque Isaac, não foi Isaac que semeou. Nesse caso aqui, Deus já estava dizendo para Isaac que por conta de Abraão, Isaac ia receber todas as coisas, ou seja, a promessa tinha sido feita para Abraão. Isaac, como diz a expressão, né, Isaac chegou atrasado e ainda sentou na janela. Ou seja, isso é uma expressão de graça, ele nem merecia todas aquelas coisas, nem merecia essa bênção toda,
Isso é que é graça, é favor imerecido. Ou seja, a promessa era para Abraão. E só porque Isaac era herdeiro de Abraão, então ele já tinha posse da promessa. Ou seja, aquilo tudo já era para ele. E isso tudo acontece com a gente também. Gálatas capítulo 3, verso 29 diz assim: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, lá no Novo Testamento, Paulo está dizendo, ó, se vocês são de Cristo, vocês também fazem parte da promessa de Abraão. Aleluia! Ou seja, essa é a promessa para nós. A promessa de Isaac é para mim e é para você. Vamos avançar no tempo da crise. Diga amém no seu coração. Você sabe, você precisa encher o seu coração de fé, porque é através da fé que você vai mover o mundo espiritual a seu favor. E dessa forma, nós podemos analisar esse texto e extrair daqui alguns princípios. E eu quero aqui meditar com você em alguns princípios que a gente consegue perceber nesse texto. E quando nós recebemos esses princípios, nós então entramos na mesma unção de Isaac no mesmo tempo de crise. Amém, irmãos? Bom, primeiro princípio. A herança já era de Isaac, mesmo antes dele tomar posse dela. Ou seja, a herança já é nossa, mesmo antes da posse. Ou seja, eu não sou dono da herança só no dia que eu tomo a posse. Eu já sou dono antes mesmo da posse. E isso aqui é o que aconteceu com Isaac. Presta atenção, vou explicar para você. Verso 4 diz assim: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras. Deus está dizendo, olha, essa terra que você está vivendo, vou dar todas para você. Porque essa é a minha promessa para o seu pai Abraão. E diz assim: porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Ou seja, quem era o rei da terra de Gerar? Quem era o rei? Quem era o rei no contexto, no tempo histórico aqui? Era Abimeleque. Abimeleque é que era o rei da terra. Mas Deus está falando, toda essa terra aqui eu vou dar para você. Ou seja, em algum momento vai haver uma transferência de riquezas. Preste atenção nisso. Em algum momento vai haver uma transferência de riqueza e vai chegar na mão dos herdeiros. Assume isso. Chama a existência isso para você. Creia nisso, confessa essa palavra. No tempo da fome, no tempo da crise, vai haver uma transferência de riquezas e vai alcançar a sua vida. E você precisa crer nisso e chamar a existência essa promessa que é para nós, porque nós também somos herdeiros, assim como Isaac de Abraão, porque somos de Cristo. Então, aí você tem que entender o seguinte: mas como é que Deus vai fazer? Deus vai tirar de quem tem e dar para quem não tem? Será que Deus é algum tipo de Robin Hood que rouba de um para dar para o outro? Presta atenção, Deus não é Robin Hood coisa nenhuma. Porque em última instância, a terra não é de Abimeleque. Em última instância, a terra é de Deus. Porque Deus é Senhor sobre todas as coisas. Foi Ele que fez todas as coisas e toda a terra e tudo que habita sobre a terra pertence ao Senhor, diz a palavra de Deus. Ou seja, em última instância, a terra é de Deus e Ele dá para quem Ele quiser. Ele agracia quem Ele quiser. E a Bíblia diz que Ele a promessa que Ele ia dar para o seu povo. Então, a terra é de Deus. Então, a experiência bíblica, quando nós analisamos vários tempos de crise, é que essa transferência de riqueza acontece no tempo da crise. Foi assim com o povo de Israel quando foi sair do Egito. Deus não furtou o Egito. Deus moveu o coração do Egito. E o próprio povo do Egito é que entregou as riquezas para Israel. Essa transferência de riqueza. Então, numa época de fome, você sabe que José também foi assim, está me lembrando aqui agora. José, ele se tornou o segundo no reino de Faraó, do Egito, num tempo de crise. Foram 7 anos de vacas magras. E nesse tempo de crise, José, herdeiro da promessa, se tornou o segundo na hierarquia. Após o Faraó, já era José, governador de todas as coisas. Creia nisso. No tempo da crise, você vai avançar, você vai prosperar. Sabe essa frase que nós usamos tanto, que as bênçãos vão correr atrás de você? Elas vão correr atrás de vocês, vão te alcançar. Você sabe, se você correr atrás das bênçãos, é possível que você não consiga alcançar.
mas se as bênçãos correrem atrás de você, certamente elas te alcançarão. Em nome de Jesus. Segundo princípio, não desça ao Egito. Então, o verso 2 diz assim: o Senhor apareceu e Isaque disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Ou seja, Deus somente pode nos abençoar quando nós mantemos a posição. Ou seja, nós precisamos ficar na posição da bênção. Existe uma posição que Deus tem para nós. E é nessa posição que você tem que ficar, na direção que Deus tem para nós. Então, Deus tinha uma direção para Isaque. Qual foi a direção? Não sai daí. É como se ele tivesse falado assim, ó, não sai da sua terra, essa terra é sua, não sai daí. Não vá procurar no Egito, porque o que o Egito é? O Egito é símbolo do mundo. O Egito é símbolo de uma vida natural. Não sai da posição da bênção. Não vá procurar no mundo, nas riquezas do mundo, no jeito do mundo viver. Não vá. Continue na posição, continue onde eu mandei você ficar. Você sabe que o Egito tem significado. Em Deuteronômio, nós lemos que há um texto que diz assim, diz assim, a terra da qual vocês vão tomar posse, Deuteronômio capítulo 11, verso 10. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, ou seja, eles passavam o pé no chão para fazer os veios, os regos e colocar a semente. E ele diz, mas a terra em que eu prometi, a terra de Canaã, atravessando o Jordão, a terra que vocês vão tomar posse é terra de montes e de vales, que bebe chuva do céu. Ou seja, aqui tem uma alegoria fantástica, porque a terra do Egito, quando o egípcio ia regar, no Egito não chove, não tinha chuva lá. Então, como é que acontece a fertilidade no Egito? Acontece que a 5.000 quilômetros de distância, lá nas cordilheiras do deserto, chove. A chuva que cai lá escorre e enche o rio Nilo. E o rio Nilo então transborda e rega toda a sua margem. Então, quando o egípcio ele ia semear, ele apenas fazia um rego com o pé, um veio ali, e ele colocava a semente ali. Então, a maneira do egípcio semear era sempre olhando para o chão. Ele não precisava olhar para o céu, porque nunca chove no Egito. Era sempre olhando para o chão, porque a água estava sempre no chão. E agora, por que você acha que Deus fala isso? A terra que eu vou dar para você não tem nada a ver com a terra do Egito. Agora a chuva vem do céu, porque olhar para o céu é ter uma vida de dependência, esperar que do céu onde Deus está é que vai vir a provisão, porque a água era sinônimo de prosperidade. Ainda é até hoje. O país que tem água tem prosperidade, quem não tem precisa dar um jeito de arrumar água. Né? Você vê qual é a parte que mais sofre socialmente falando do Brasil. É onde não tem água. É região onde não tem água. Então a água sempre foi sinônimo de prosperidade. Então, onde está a alegoria aqui nessa ilustração aqui, fantástica? É que semear olhando para o céu fala de uma vida que não depende de Deus. Uma vida natural. Agora, em Canaã, eles semeavam olhando para o céu. Porque eles semeavam crendo que Deus ia mandar a chuva. Então aí é uma vida de dependência de Deus. Você sabe o que é a graça? Às vezes eu falo assim, os irmãos falam assim, pastor, você tem que descansar na graça. A graça, entrando nessa área da semeadura, dos exemplos da agricultura, a graça é quando você, depois de ter trabalhado o dia inteiro, depois de você ter acordado cedo, colocado a sua semente no chão, você volta para a sua casa e descansa em paz, porque é Deus que vai fazer a sua semente crescer. E esse é um tipo de vida na dependência de Deus. Alguns confundem a graça como alguém que é apático, que não se movimenta, que não tem atitude, que não tem proatividade. Não, nós colocamos a nossa semente no céu, no chão, mas nós sabemos que a bênção é a chuva que vem do céu, que vai fazer a minha semente germinar. Você sabe que quando você põe a sua semente no chão, não há nada que você possa fazer que vai obrigar a semente a germinar. Essa é a parte do céu. Você sabe, a biologia até hoje não consegue ter uma definição muito clara do que é vida. Porque é um mistério para nós o que é a vida.
porque foi Deus que fez. É difícil para a gente entender mesmo. Um outro exemplo sobre olhar para o céu que respalda essa questão da alegoria. Por exemplo, a Arca de Noé. Deus mandou fazer uma única janela lá em cima. Mas quando você vai ou numa aeronave ou mesmo em navios, as janelas são muitas janelas na lateral para você poder ver todas as coisas. Por que Deus na Arca de Noé mandou fazer a janela só lá em cima? Porque Deus não queria que Noé e os seus filhos ficassem vendo todas as circunstâncias de morte que estavam ao redor deles. Essa é a alegoria, é a explicação da alegoria. Deus queria que Noé olhasse sempre para cima, mesmo diante das circunstâncias. Diante das circunstâncias, você não pode focar os seus olhos naquilo que é natural, nas circunstâncias, porque você muitas vezes não vai ter motivos para encher o seu coração de fé. Você tem que fechar os seus olhos para as circunstâncias e olhar para Deus, olhar para o céu. Como é que foi a multiplicação dos pães que Jesus fez? Jesus não fitou os olhos na multidão. Jesus não ficou olhando para a circunstância, para a dificuldade, que a cidade era longe, que não dava para chegar, quantas pessoas, quem que ia distribuir. Jesus não olhou, não ficou olhando para aquilo que é natural. Jesus decidiu pegar os pães, olhar para o céu e dar graças a Deus, porque é do céu que vinha o milagre. Então, essa é a alegoria, né? Não vá para o Egito, onde as pessoas olham para o chão e vivem uma vida natural. O que é viver uma vida natural? É confiar na obra da sua própria mão. Você vai trabalhar, mas a sua confiança está no Senhor, porque você olha para o céu. Terceiro princípio, nós somos abençoados, apesar das nossas falhas. Se você olhar no verso 7, diz assim: quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: é minha irmã. Foi isso que Isaac falou, porque Isaac teve medo. Porque Rebeca era uma mulher linda e ele pensou, se eu disser que é minha mulher, vão me matar para poderem casar com a minha mulher. Então, na cabeça dele, ele falou, vou resolver o problema. Ele decidiu mentir e falou que era irmã. Então, e você viu qual foi a história, né? Depois o Abimeleque, né, quando descobriu, em vez de mandar matar o cidadão que tinha mentido para ele, ainda mandou proteger. Então presta atenção, às vezes eu já ouvi esse comentário, né, que quando a gente arruma problema, né, quando a gente enfia os pés pelas mãos, aí Deus não ajuda. Nossa, você se enfiou nesse buraco, agora você sai sozinho. Não sei se você já ouviu essa expressão, né? Já que você se enfiou nesse buraco, agora se vira e sai sozinho. Pois é, mas isso não tem nada a ver com o caráter de Deus. Não tem respaldo nenhum na palavra de Deus. Olha para o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, Ele me leva para as águas tranquilas, me leva para os pastos verdejantes, Ele me guia na vereda da justiça. Quer dizer, o Senhor te leva para todos esses lugares legais, maravilhosos, de paz, de bonança. E aí ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quem que foi para o vale da sombra da morte? Eu. Não é ainda que Deus me leve, não. Deus me leva para pastos verdejantes e águas tranquilas. Mas, entretanto, todavia, se eu, por causa das minhas escolhas erradas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda assim, tua vara e teu cajado me consolam. Ou seja, lá naquele lugar eu não vou estar sozinho, porque o Senhor está comigo. Você vê que é totalmente diferente, né? O caráter de Deus. Quando você olha a história das 100 ovelhas, né? Então, e ali o pastor das 100 ovelhas representa o Senhor, ele não ficou cuidando das 99. Porque aquela ovelha desgarrada, ela foi sozinha. Ou seja, presta atenção, 99 ovelhas foram para o caminho certo que fazia todo dia, mas tinha uma abençoada que decidiu desgarrar. O pastor, que representa o Senhor, podia falar assim, ó, já que você se desgarrou sozinha, já que você cavou esse buraco sozinha, agora se vira. Acha o caminho, o rumo de casa, você vira aí com os lobos e chega em casa, aí chega aqui no aprisco. Não. O bom pastor, ele largou as 99 e foi lá e trouxe a 100ª ovelha no ombro. Você vê como o caráter de Deus é totalmente diferente? Como é que foi? Outra, como é que foi para o filho pródigo? O filho pródigo saiu porque quis. O pai nem queria que o filho pródigo fosse embora de casa. Ele queria o dinheiro, saiu, gastou com meretrizes. Não sei se você sabe o que é meretriz, mas meretriz é um nome um pouco mais sofisticado para falar prostituta.
gastou com meretrizes, fez, né, com aquilo que não tinha valor. E ele nem voltou porque tinha saudade do pai, voltou porque estava com fome. Quando ele estava lá desejando comer as comidas dos porcos, você sabe que a crise faz isso com a gente? A crise faz a gente pensar. Às vezes, circunstâncias, né? Não sei se você já ouviu essa frase. Eu não gosto muito dessa frase, mas eu reconheço que ela tem o seu valor. Diz assim, uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Você viu essa frase? Por quê? Porque o momento da dor, o momento da dificuldade, o momento da crise, ela nos leva para Deus. Porque tem hora que você fala assim, eu não tenho essa saída. Você pode ter certeza, nesse tempo de crise, tem muitas pessoas no Brasil que estão muito mais abertas e sensíveis a Deus do que antes, porque a crise faz isso com a gente. Porque é um vírus que você não sabe onde é que está. Né? É algo que pode te pegar, de repente morre alguém ali, morre alguém no hospital, você vê um noticiário, né? A mídia, né? Às vezes, como está acontecendo no Brasil, faz um papel de amplificar o problema, parece que 100 vezes, para todo mundo ficar apavorado. Né? Se você ficar assistindo a televisão o tempo todo, você desiste da vida. É difícil demais. Né? É só tragédia o tempo todo na televisão. Então, por isso que é bom nem você ficar vendo muita televisão. Né? Fecha os olhos para as circunstâncias e olha para o céu logo. Né? Então, e a crise faz a gente pensar mesmo, faz a gente refletir. Né? Então, e foi o que aconteceu com o filho pródigo. O tempo de crise dele, de chegar a desejar comer a comida dos porcos, porque, não sei se você sabe, o porco era um animal imundo para o judeu. Ele nem comia comida de porco, ele não comia nem o porco, não tinha contato com o porco. Mas este judeu agora, ele ficou com vontade de comer a comida dos porcos. Ou seja, ó o quanto estava aguda essa crise, o quanto estava difícil para ele. Então a crise volta ao seu coração. E aí, qual que foi a postura do pai? Ah, você está voltando porque doeu na barriga. Você não está voltando porque me ama. Você não está voltando porque valoriza a casa do pai. Você está voltando porque faltou comida. Não. O pai não questionou nada. O pai só estava de braços abertos, esperando o filho voltar para casa. E você vê como que é interessante. Ou seja, no mundo, ou seja, para onde o filho tinha ido, para o Vale da Sombra da Morte, tinha uma crise de fome. Na casa do pai tinha tanta abundância que tinha até para o novilho, porque o novilho estava cevado, estava gordo. Ou seja, fora tem crise, tem pandemia, tem tudo. Na casa do pai tem sempre abundância e sempre braços abertos para te receber. Esse é o coração do pai que nós servimos. E a parábola então diz que ele voltou porque tinha um tempo de fome, um tempo de crise como essa que nós estamos vivendo. Né? Então, tem suprimento de Deus para você na casa do Pai. E a casa do Pai não é o prédio da igreja, não. A casa onde Deus habita é a igreja do Senhor na terra. Tem provisão para você. Você pode ficar em paz, meu irmão. Pode ficar em paz. Tem provisão do céu para você. Como igreja, né? Muitas vezes Deus vai nos usar como igreja para nós abençoarmos uns aos outros nesse tempo. E é o que tem acontecido. Mas tem provisão do céu para você. Quero dizer algo como pastor da igreja. Nenhum irmão da nossa igreja, absolutamente nenhum irmão da nossa igreja vai padecer de comida e de alimento na sua casa. Ninguém. Então, se acontecer qualquer coisa que você tiver faltando comida na sua casa, você vai ligar para mim, vai ligar para um dos pastores, porque nós como igreja, nós vamos suprir uns aos outros, porque é isso que é a igreja. Amém? Amém? Então você tem que falar amém aí na sua casa, porque eu e você seremos fonte de provisão de Deus para abençoar, eventualmente, irmãos que vão precisar. Quinto princípio, e eu vou fechar com isso. Somos abençoados porque semeamos. Olha só, no verso 12 diz assim, Isaac formou lavoura daquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor abençoou. É interessante que diz assim, primeiro diz o que ele fez, ou seja, o que é formar lavoura? É fazer semeadura. E por que ele prosperou? Porque tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele. E o texto diz, porque o Senhor o abençoou. E por que o Senhor abençoou? Porque existia uma promessa de Abraão que Isaac herdou pela graça. Então, presta atenção, há algo muito especial, muito espiritual nesse princípio de semeadura. Então,
o lavrador, ele precisa depender de Deus. Ou seja, o máximo que ele pode fazer é preparar a terra, tirar o mato, fazer o rego, cuidar ali. Mas não tem jeito, tem que depender do céu. Por quê? Tem que cair chuva de lá. Então, todo agricultor, nos 4 cantos do planeta, ele de alguma maneira, ele depende de Deus. Porque mesmo que ele tenha feito o melhor trabalho, tem que chover. Deus tem que mandar a chuva do céu. Sabe, semear e colher é a maneira de Deus de te fazer prosperar. É o veículo, é a forma que Deus vai fazer você prosperar. É através desse princípio da semeadura e da colheita. Então presta atenção, no tempo da crise, como é que você vai fazer a semeadura se você não tiver semente? Ou seja, toda lavoura começou com uma semeadura. E quem é que te dá a semente para você semear? Interessante que Paulo escreve aos Coríntios exatamente isso. Ele diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Presta atenção. Paulo está dizendo, esse é aquele que é Deus, o Senhor. Então, o Senhor, ele dá semente ao que semeia. Ou seja, na verdade, quando nós entregamos a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas, mesmo que não seja financeiro, mesmo que seja o nosso tempo, o nosso dom, o nosso talento, quando nós ofertamos a Deus, na verdade, nós estamos apenas devolvendo algo que em outro momento Deus já nos deu anteriormente. É uma devolução. Algumas pessoas até dizem assim, pastor, eu vou devolver o dízimo. Esse princípio está certo também. Quando ele fala, eu vou devolver o meu dízimo, porque ele entende esse princípio. Ele entende que primeiro Deus deu a provisão e agora ele está devolvendo 10%. Então, estabelecer a lavoura exige essa primeira semente. E quem vai te dar a semente é Deus. Então, ninguém realmente faz isso sem antes ter recebido do céu, né? Então, um princípio importante é que você nunca transforme a sua semente num motivo de barganha com Deus. Na verdade, não podemos transformar nada num motivo de barganha com Deus, né? Por isso que a palavra fala que Deus ama quem dá com alegria, não é quem dá com interesse, quem dá calculando o retorno, porque isso aí não é oferta de um coração alegre e genuíno. Isso na verdade, é oferta para si mesmo, é alguém que dá alguma coisa já esperando receber em troca, né? Então nunca faça a barganha da sua semeadura, mas é importante, se você quer colher a 100 por 1, você tem que entrar nesse princípio de semeadura, sabe? E semeadura, na Bíblia, na maior parte das vezes, fala da minha oferta, fala do meu dízimo. Então, esse tipo esse é o caminho que Deus vai te prosperar. Você sabe que quando eu oferto e quando eu dizimo, essa é uma atitude de pôr os pés nas águas. Essa é uma atitude de fé. Porque, né, eu não sei se eu vou ter depois, né? E isso naturalmente falando. Então, quando você decide honrar a Deus, essa é a sua semeadura. Ele mesmo se encarrega de liberar a chuva do céu para que você tenha uma colheita a 100 por 1. Então, irmãos, nós podemos meditar nessa experiência de Isaac essas mesmas atitudes, esses mesmos princípios, eles são liberados sobre a minha e sobre a sua vida. Então, não é para você ficar em pânico. Não é para você ficar em pânico. Pastor, mas mudou. Antes eu tinha tanto de serviço, antes eu tinha tantas coisas, agora mudou. Presta atenção. Quando o povo de Israel saiu do Egito, não tinha como eles terem lá semeadura e ter colheita. Eles estavam na crise, lá no deserto. O que Deus fez? Liberou maná do céu para o seu povo. Presta atenção, maná do céu não é o melhor alimento. Ninguém quer ficar comendo maná o resto da vida. Você quer ir lá para a terra da promessa, lá onde emana leite e mel, onde tem cachos de uvas enormes, onde tem grande prosperidade. Ou seja, existe esse tempo de Deus para nós, mas se nós tivermos que atravessar o deserto, o Senhor vai nos dar maná. O que é maná? É o suprimento. Nós não vamos parar no deserto, nós vamos atravessar o deserto e passar para o lado de lá. Presta atenção, meu irmão, não há tempestade tão grande que não passa, não há noite tão grande que não acabe,
né? E você precisa encher o seu coração de fé, e nesse tempo da crise, você precisa ser alguém como Isaac, que tem disposição de ficar na posição, de não descer para o Egito, fica na posição que Deus te mandou. E seja você alguém que tem disposição de semear e sustentar o avanço de Deus na terra, porque Ele mesmo vai abrir janelas do céu sobre a sua vida. Amém, irmãos? Então eu quero orar com você, por que eu trouxe essa palavra hoje para você? Porque eu tenho ouvido muitos irmãos muito preocupados, e eu sei que alguns estão num momento delicado. Alguns não estão conseguindo trabalhar, quem estava desempregado agora que não consegue emprego de verdade, né? Quem está no comércio está vivendo momentos de dificuldade, mas preste atenção, irmão, tem que ter uma diferença entre nós e o mundo. Enquanto tem gente aí pulando, né? Tirando a própria vida, ficando desesperado, alguns internados em depressão, em crise, em pânico, presta atenção, nós precisamos confiar no Senhor. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes você também perde o sono e tal, mas é um exercício, você precisa avançar, você precisa colocar a sua expectativa no Senhor, você precisa descansar. Irmão, se não tem nada que você possa fazer, então você não está sendo omisso, descanse no Senhor, que Deus vai liberar provisão do céu sobre você. Em nome de Jesus, não fique desesperado, não se deixe abater. A sua fé está sendo testada agora. A sua fé está sendo checada agora. Você precisa se posicionar em fé. Você tem que pegar o Salmo 91 e declarar: eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso à sombra do Onipotente. Vão cair 1000 ao meu lado, 10.000 no outro lado, mas eu não serei atingido. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Declare isso em fé. Em fé. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Isso precisa encher o seu coração. Quero orar com você. Essa semana vai ser diferente. Essa semana vai ser diferente. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero declarar em fé. Quero declarar em fé que as coisas vão mudar para você essa semana. Eu não estou sendo imprudente nessa hora. Eu estou declarando em fé que as bênçãos vão correr atrás de você essa semana. E eu quero muito que você que me conhece, que é aqui da nossa igreja, que você conte o seu testemunho para mim, manda mensagem para mim. Manda mensagem, eu quero saber, eu quero falar no domingo que vem dos testemunhos. A bênção vai alcançar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Mas você precisa se posicionar em fé, descansando no Senhor, crendo no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você e nós vamos encerrar nossa reunião. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora, quero abençoar cada um dos irmãos da nossa igreja. Se há alguém no nosso meio que está atribulado, que está tendo insônia, que não está conseguindo descansar, que tem ficado nervoso, que tem discutido com a esposa, que tem brigado com os filhos por conta da tensão desse tempo, porque na verdade é por conta de uma incredulidade momentânea. Senhor, em nome de Jesus, libera a fé através do Teu Espírito ao coração desses irmãos. Libera a paz, não a paz que o mundo dá no tempo da calmaria, mas a paz que é do céu, que faz a gente descansar, que faz a gente dormir em paz, mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio do deserto. Senhor, libera do céu sobre nós esse tipo de provisão. O Senhor é o autor e o consumador da fé, por isso ministra a fé ao nosso coração. Oh, Espírito Santo, que essa palavra que é tão viva e tão poderosa possa agora mexer com as estruturas do nosso coração e possa produzir a fé que nós precisamos para avançar diante dessa crise, para passar por essas circunstâncias. Senhor, leva-nos para um outro nível de fé. Se temos um momento fraquejado na fé, Senhor, que essa circunstância, que essa adversidade nos leve para um outro nível de fé, para um outro nível de caminhada. Em nome de Jesus, que essa semana seja diferente para esses irmãos que estão tendo dificuldade nessa área. Irmãos que estão desanimados, que estão cansados, que estão prostrados diante das circunstâncias. Senhor, enche o coração desses irmãos de fé e que essa semana seja uma semana de vitória, de conquista, em nome de Jesus. Senhor, nós amaldiçoamos esse vírus do inferno. Nós nos colocamos como
resistência contra toda a ação do diabo contra nós, contra a nossa nação, contra a nossa igreja, contra a nossa casa, a nossa família, e nós nos posicionamos em fé, com o escudo levantado, com a espada desembainhada e guerreamos agora no mundo do Espírito. Senhor, libera a vida de Deus e coloca em ordem tudo que está em desordem em nome de Jesus. Senhor, sustenta os nossos governantes, dê a eles sabedoria, dê a eles entendimento, dê a eles algum tipo de harmonia mínima para que a gente possa juntos como nação sairmos desse buraco, dessa crise de incredulidade, de pânico, de medo em nome de Jesus, para que nós possamos avançar. Senhor, sobretudo, guarda a sua igreja, guarda os seus filhos, em nome de Jesus. Cumpre a tua palavra, abre as janelas do céu sobre nós e nós declaramos que nós decidimos nos posicionar, ficamos na posição que o Senhor espera e andarmos em fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Que essa semana seja uma semana cheia de vitória na sua vida, na sua casa, que você possa descansar no Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Até domingo que vem, às 10 horas, nós nos encontramos aqui nesse mesmo lugar. Deus abençoe.